sexta-feira e hoje tem Top Friday. E hoje eu vou falar sobre falar inglês. Muita gente me escreve perguntando, Mel, como foi você aí nos Estados Unidos quando você chegou? Como é que você aprendeu inglês? Tiveram algumas coisas assim que fizeram de verdade com que meu aprendizado fosse realmente acelerado. Então eu resolvi compartilhar 5 coisas com você nesse vídeo de hoje que vai te ajudar a aprender inglês muito mais rápido. Até daqui a pouco. Primeira dica de hoje, e essa pra mim é uma dica assim ótima que realmente funciona, que é o seguinte: aprenda como uma criança. Como assim aprender como uma criança, Mel? Como é que a criança aprende? A criança ela não tem medo de errar, a criança não tem medo de falar besteira, a criança não tem medo de chegar para uma criança desconhecida e começar a falar no meio da rua. Criança fala aquilo que ela sabe. Se ela esquece uma palavra, ela tenta completar com outra palavra, ela mistura português com inglês, ela tenta diversas formas até ela conseguir se comunicar. Eu vejo por Luísa, minha filha, por exemplo. Quando a gente não entende uma coisa que ela fala, ela tenta de diversas formas, aponta, mistura o inglês com o português até que a gente entenda ela. Provavelmente você já deve ter lido alguma pesquisa que fala justamente isso. E a criança aprende muito mais rápido que um adulto. E são vários motivos, claro, mas o principal deles é que a criança não tem esse bloqueio. Elas não ficam preocupadas em construir uma frase perfeita, elas não ficam preocupadas com medo de errar, com medo de passar vergonha. E aí eu te pergunto, por que você não pode errar? Se você tá com vergonha de falar inglês porque você não pode errar, você precisa começar a trabalhar essa vergonha em você para você aprender muito mais rápido. Então eu acho que o primeiro passo para você aprender realmente uma língua nova, não só inglês, é se permitir errar como uma criança. Quando eu vim para os Estados Unidos a primeira vez, o inglês que eu tinha aprendido nas escolas que eu tinha feito, eu vou contar para vocês, não me serviu de muita coisa. Aqui as pessoas falavam completamente diferente, as pessoas encurtavam as palavras, as pessoas falavam muitas gírias, assim como a gente faz no Brasil, somente na Bahia. Eu sou baiana, então na Bahia a gente encurta tudo. Se você chegar na Bahia e perguntar onde é que tá a sua bolsa, ah, minha bolsa tá debaixo da mesa. Tá debaixo da mesa. Cadê seu celular? Ah, meu celular tá dentro da bolsa. Tá dentro da bolsa. E são muitas contrações que eu considero até fofinhas, eu gosto. Aqui nos Estados Unidos não é diferente. Tem um monte de contrações parecidas e fofinhas também, como gonna, kinda, I wanna, I getcha, gotcha. E você vai aprender isso quando você começar a falar. A segunda dica é uma dica que funcionou muito pra mim. E eu fiz o teste com a minha própria mãe. Eu vou te contar como foi esse teste, que é o seguinte: aprenda primeiro a falar para depois você aprender a gramática e a escrita. Antes de eu explicar essa ideia, eu até peço desculpa aí para algum professor de inglês que tenha uma teoria completamente diferente da minha. Eu não sou professora de inglês, mas eu fiz inglês a minha vida toda, desde pequena. Eu fiz cultura inglesa, eu fiz EQB, Webeck, Pink and Blue, eu fiz tudo quanto é cursinho que vocês imaginarem. Sem sombra de dúvidas, essa dica funcionou muito mais pra mim do que todo o tempo que eu estudei inglês. Então, se eu tivesse começando hoje a estudar inglês, eu aplicaria essa dica sem dúvida na minha vida. Por que primeiro aprender a falar pra depois aprender o resto? Vai até casar com a dica anterior que eu já dei, que é o seguinte: quando a criança nasce, ela aprende primeiro a falar, depois que ela aprende a escrever e a ler, óbvio. Então quando ela começa a falar as primeiras palavras, ela consegue nomear as coisas e ela já passa a se comunicar, mesmo que ela não saiba escrever ainda. Eu vejo por Luísa fala inglês muito melhor do que eu. Um dia eu quero gravar até pra vocês um vídeo mostrando assim, inglês de Luísa e o meu inglês, pra vocês verem que disparate. Vocês vão rir com as aulas de inglês que Luísa me dá. Eu lembro que outro dia a gente tava na cama rezando e eu falei: filha, vamos rezar pra Pai do céu, thank you Jesus. Ela: mamãe, é Diza. A criatura tem 3 anos e já tá me dando aula. Mas é exatamente assim. Você vai pronunciar a palavra primeiro, você vai entender o que ela significa, você vai usar sem você se preocupar muito em como é que escreve aquela palavra. E depois que você vai aprender a escrever, você vai aprender a gramática. Meu, mas como é que eu faço isso se os cursos da minha cidade que eu faço só ensinam tudo junto? Que é você ler, escrever e entender a gramática, etc. Então eu quero recomendar hoje pra você um curso que é bem baratinho. Eu acho ele muito legal. Vale muito investimento. E eu vou dizer logo, eu não tô ganhando jabá, eu não conheço o dono do curso, que é o Effortless English. O professor chama AJ Hogue, você pode ir lá. Eu vou deixar o link aqui na caixinha aqui embaixo pra você conhecer o curso. Se não me engano, custa $99, o curso todo completo. E eu juro pra você que se eu pudesse voltar no tempo, eu nem pensaria 2 vezes. Eu, sem dúvida, faria esse curso do AJ Hogue, porque realmente me ajudou muito. E aí vem a experiência que eu fiz com minha mãe, que eu vou te contar. O que
eu fiz com minha mãe? Quando minha mãe veio estudar inglês aqui em Los Angeles, ela queria se matricular no curso de inglês e ela acabou se matriculando por conta de que ela queria também fazer parte de uma turma com muita gente, se comunicar, sair e tal. Mas eu falei, mãe, quero fazer um teste com você, porque eu falei, faz esse curso do AJ que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então o que eu fiz? Eu falava, mãe, olha, eu vou te falar uma palavra. Então eu pegava uma palavra assim que minha mãe não sabia e eu pedia pra minha mãe repetir. Tipo, sei lá, eu não me lembro qual era a palavra, mas eu vou inventar uma, vamos supor, unclog. E eu falava, mãe, fala unclog. Aí minha mãe falava perfeito, certinho. E aí eu falava, mãe, agora eu vou escrever no papel e você vai ler essa palavra. E aí ela lia, tipo, unclog, sei lá. Eu não me lembro como é que era, porque não era essa palavra. Só que quando ela passava a ler e a pronunciar a palavra, ela passava a pronunciar a palavra errada várias vezes. E aí eu fiz esse teste com minha mãe com várias palavras. Toda vez que eu falava a palavra e ela ouvia pelo som, ela falava perfeito. E toda vez que eu mostrava a palavra escrita, ela já passava a processar sobre aquela palavra e ela falava a palavra de maneira errada. Mel, por que você fez isso? Você estava trollando sua mãe? Não estava trollando a minha mãe. Eu queria convencer a minha mãe de que realmente esse método funcionaria para ela, que ela falaria muito mais, porque minha mãe escreve muito bem e ela entende muito bem da gramática e ela fala também, mas eu queria que ela aprendesse a falar ainda melhor. Então eu falei, mãe, faz esse curso que é muito mais barato e vai te ajudar muito mais do que você entrar numa escola de inglês. Mas ela acabou optando por fazer as duas coisas porque ela realmente queria conhecer pessoas de culturas diferentes e tem toda essa coisa de você estar aqui em Los Angeles, vale realmente a pena. Mas na minha opinião é realmente indiscutível os benefícios de você aprender a falar primeiro para depois você aprender a gramática. Então não tem jeito. Quando você vai falar e você sabe a gramática, você sabe as colocações todas certinhas, você começa a pensar qual é a forma de eu falar essa frase da maneira mais correta. E você pensa, demora um tempão pra sair aquela palavra em inglês e depois você fala. Deixa eu te explicar rapidinho como é que funciona esse método. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas vai valer a pena eu te explicar como é que funciona pra você entender. Vou tentar resumir bem rápido, depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado pra vocês. Então, como é que funciona o método, né? São 4 aulas. Ele manda pra sua casa 4 aulas em MP3. Você vai ouvir, o que é ótimo. Você pode estar no meio da rua andando e ouvindo sua aulinha. Você pode estar dentro do carro, coloca no carro. É bem legal. Então, na primeira aula, ele vai mandar uma história. Eu gosto muito dos assuntos dele, porque os assuntos são bem interessantes, da atualidade, assuntos motivacionais, desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito. Por a primeira aula, ele vai contar uma história. Aí você vai ouvir essa história e você não vai ler nada. E nessa história, você vai ver que vão ter várias palavras, assim, super diferentes que você nunca ouviu na vida. Então, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, meu Deus, será que esse curso vai dar certo? Porque tem um monte de coisa aqui que eu não sei. E aí eu falei, não, eu vou continuar ouvindo. E aí você continua ouvindo mesmo sem saber. Cada lição são 4 aulas. Então, na segunda aula, ele vai falar quais são aquelas palavras e vai explicar o que significa cada uma dessas palavras. Ele vai dar a explicação bem detalhada, ele fala muito simples, muito claro. E ele vai dar a explicação detalhada em inglês. Então aí você já ouviu a palavra, você sabe como é que pronuncia, você já repetiu ela e você já sabe o que ela significa. Você só não sabe escrever, tá bom? E aí vem a terceira aula. Na terceira aula, ele vai contar uma mini história usando essas mesmas palavras, o que vai fazer você bater ainda mais aquelas palavras na sua cabeça. E essa mini história é uma mini história muito louca, o que faz trabalhar ainda a sua memória. Por exemplo, tem uma história que é um pinguim que vai para a Tailândia abrir um restaurante no meio da praia. E aí você começa a visualizar um pinguim no restaurante no meio da Tailândia. Então, tipo assim, você começa a visualizar uma cena, o que faz com que você memorize ainda mais. E aí, depois dessa mini história muito louca, vem a parte de perguntas, que é onde ele vai fazer as perguntas sobre a história para você, utilizando essas palavras. E aí ele dá um espaço para você responder. Ele pergunta, pra onde viajaram os pinguins, não sei o que. Você tem que responder com a frase inteira. Aí você responde, tem um espaço, e aí ele responde novamente, aí você vai saber se sua resposta foi certa. Então ele faz a pergunta, deixa um espaço para você responder e ele fala. Faz a pergunta, são várias perguntas e você repete, tá bom? Então todas as lições vêm 4 aulas e nessas 4 aulas normalmente você leva uma semana fazendo aquelas aulas. Então é ideal que você faça todo dia as 4. Segunda, terça, quarta, a mesma aula. É um pouco, às vezes, cansativo, que você fala, eu já sei, essa palavra eu já sei. Mas repita. Então é uma coisa que realmente vale muito a pena e que eu indico pra você, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo, não é jabá, não ganho nada por isso, ele nem me conhece. Mas assim, eu realmente gostei de fazer e eu realmente indico. Mas vamos, Mel, para a terceira dica. Minha terceira dica é uma dica muito doida, eu implementei na minha vida. É um método que eu não sei se existe, que é o método papagaio. Que é o seguinte, você vai repetir as coisas que você ouve, todas as coisas. Faça isso onde você quiser, no meio da rua, no banho, enquanto você ouve uma música, no carro, em todos os lugares. Então, eu faço isso demais. Até hoje eu faço isso. Não faço com a mesma frequência, mas faço muito. Então, eu, por exemplo, eu ligo o rádio, tá passando uma reportagem, eu começo a repetir
tudo que a pessoa fala. Eu coloco um podcast de empreendedorismo, que é o que eu gosto de ouvir no carro, e aí eu repito. Às vezes eu me embolo no que a pessoa tá falando, que a pessoa falou rápido, mas aí eu volto e eu continuo repetindo. A gente tá muito acostumado a escrever muito inglês. Quando eu pergunto a alguém, você fala inglês? A pessoa fala, eu entendo e eu escrevo muito bem. Mas o ponto é que você fala, então você não fala muito bem inglês. E é justamente aí que mora o erro. Será que você não tá escrevendo e ouvindo muito mais do que você tá falando? Então você precisa falar muito mais do que você escreve. É simples assim. Então a partir de amanhã, fale muito mais. Ligue o seu podcast preferido em inglês e repita o Waze, o Waze é ótimo, viu? O Waze é ótimo, professor. No Brasil não vai dar pra você fazer isso, mas aqui nos Estados Unidos eu coloco o meu Waze. Rapaz, eu achei um locutor do Waze muito engraçado, que eu adoro. E ele é um homem, assim, tem várias tiradas engraçadas. Não sei se no Waze do Brasil você pode mudar de locutor, mas esse que eu mudei é muito engraçado. Ele solta umas piadas. E eu repito as coisas que ele fala, eu repito os nomes das ruas, eu repito as piadas. Então eu aprendo umas tiradas americanas, assim, é ótimo. Realmente repita tudo. Pessoas, livros, coisas, falantes e o que mais você quiser. Minha dica número 4 é o seguinte: saia da sua zona de conforto. Aprender inglês fica muito mais fácil quando você também faz um esforço para desafiar os seus limites. Você vai viajar para os Estados Unidos, por exemplo, aí você tem a oportunidade de, sei lá, ir no supermercado e aí você vai comprar sua própria comida. Em vez de você passar naquele caixa lá que não tem ninguém, que é você mesmo que vai, faz e paga suas compras, não faça isso. Pegue a sua bonita fila e vá para aquele caixa exatamente que tem aquela pessoa que é a mais conversadeira do mundo. Então, aqui na Califórnia isso é muito bom. As pessoas conversam muito no supermercado. Então, vá com o seu carrinho passando por todas as filas. Vá olhando aquela pessoa que tem a maior cara de conversadeira e pare naquela fila, mesmo que a fila esteja grande. Você vai pegar aquela que sabe todas as fofocas no momento, tá bom? Então, você vai observar aquela que tá falando pros clientes e aí você vai ficar naquela. Você já usou esse shampoo? Nunca usei, é bom? Será que serve pro meu tipo de cabelo? E essa maquiagem você já usou? Vá jogando todo o seu inglês, vá desenvolvendo a sua conversa, mesmo sem saber falar tudo perfeito. Aqui na Califórnia isso é muito bom, as pessoas têm muita paciência. Outro lugar bom também é livraria. Eu adoro livraria. Você vai testar todo o seu conhecimento de inglês na livraria, é maravilhoso. E aí você chama o cara que trabalha na livraria, começa a falar dos livros que você mais gosta. Então o segredo é você não ficar com vergonha, é você desafiar mesmo esses limites, tá bom? E quando você viaja com criança, então é ótimo. Não precisa de curso de inglês quando você viaja com criança. Vá num parquinho. Vá no parquinho levar seu filho. Quando você vê uma mãe com uma criança no parquinho, você senta do lado, você já pergunta, e quantos anos sua filha tem? E é isso, e ela já tá indo pra escolinha. Eu sente do lado dela e jogue todo o seu inglês e começa a conversar, tá bom? Sem vergonha. Arranje um amigo de um amigo do vizinho que tá recebendo um americano. Se apresente pra essa pessoa. Eu tenho vários amigos aqui que falam, Mel, me ensina a falar português que eu te ensino a falar inglês. De hoje que eu tô pra marcar com meus amigos e acaba que com a correria a gente acaba não se encontrando. Mas tem muita gente interessada em aprender português. Isso eu posso te garantir. É só você procurar na internet, ver quem realmente quer aprender, pra vocês trocarem. Marca no Skype, um fala inglês, meia hora de inglês, meia hora de português, manda bala, certo? E vamos para a minha quinta e última dica. Eu acho que quando eu tô sozinha eu demoro ainda mais falando, porque você sabe como eu falo demais. A minha quinta e última dica é o seguinte: consuma conteúdos em inglês que você costuma consumir normalmente, que são seus conteúdos favoritos. Não consuma uma coisinha, hoje eu vou estudar inglês, aquele texto chato. Eu lembro quando eu ia pra minha sala de aula de inglês, nos meus cursinhos, vinha aquele texto completamente nada a ver, completamente sem graça, falando de um assunto que não tinha nada a ver com o meu interesse. Hoje vamos aprender como entrevistas de emprego. Gente, eu odiava, eu achava um saco aquilo. Que além de eu ter que estudar na sala de aula, eu tinha que levar pra casa aquela entrevista de emprego pra eu ficar lendo. Não tinha nada a ver comigo. Então o que eu leio em inglês? Eu leio livros que eu gosto, conteúdos motivacionais, coisas de desenvolvimento pessoal. Eu assisto filmes que eu gosto, assisto séries que eu gosto. Então eu acho que você tem que escolher assuntos que você tem interesse no seu dia a dia. Isso com certeza vai refletir no seu aprendizado. Infelizmente só hoje que eu consigo ver isso. Então se você conseguir aproveitar agora pra começar a fazer isso, é demais. Você gosta de ver Games of Thrones em inglês? Vá ver essa. No primeiro episódio você vai ver que você vai sentir que o episódio não foi a mesma coisa, que você perdeu um monte de coisa daquele programa favorito que você está assistindo, mas seja firme, sabe? Realmente persista, porque do terceiro episódio em diante você não vai nem sentir de verdade. E quando você passar por um nível de inglês mais avançado, você já vai tirar a legenda de inglês, tá bom? Vai assistir sem nada. Viu que chique? Com
Quando você for comprar um livro, você compra vários livros por mês, um deles escolha para você ler em inglês, todo em inglês. Eu sei que é o mais difícil, mas se você está determinado com sua meta, eu tenho certeza que você vai conseguir. Uma coisa legal, que é interessante para você ler inglês, é no Kindle. Eu tenho Kindle, porque no Kindle, quando você não sabe a palavra, você clica na palavra e vai aparecer a tradução na mesma hora. Então isso é ótimo. Quando você está lendo no livro, às vezes você não sabe e interfere no desenvolvimento lá da leitura. Mas no Kindle você aperta a palavra e você continua no ritmo da leitura, tá bom? Então, realmente consuma conteúdos que você consome no dia a dia em inglês. Então é isso, acho que eu já falei muito. Essas foram as minhas 5 dicas de hoje. Eu espero de coração que essas dicas te ajudem de alguma forma. Se essas dicas ajudaram você, então aproveite para você compartilhar com alguém esse vídeo que possa se interessar e que também queira falar inglês ou que queira falar alguma outra língua, porque na verdade essas dicas servem para qualquer língua. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar seu joinha no vídeo de hoje para eu saber que você está assistindo, que você está gostando e para me motivar também a gravar novos vídeos para você, tá bom? Um beijo muito grande e nos vemos na próxima semana. Um beijo!